Olá, você está no canal Hidros Meio Ambiente. Eu sou o Ricardo. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal mais uma vez. E hoje nós falaremos a respeito de um tema sobre o qual nós já iniciamos a falar, que é o tema das pegadas, a família de pegadas que se constituem as pegadas hídrica, a pegada ecológica, sobre a qual nós falaremos mais no vídeo de hoje, e a pegada de carbono. Essas três pegadas formam uma família, isso mesmo. É porque esses índices, esses indicadores, eles se complementam, apesar de serem diferentes, cada um deles falando a respeito de um tipo de pegada. Primeiro sobre a água, que nós já falamos, a pegada hídrica. Vamos falar, aliás, a respeito da pegada ecológica, que se refere aos impactos ambientais de todos os outros recursos naturais que são extraídos, exceto a água. E também sobre a pegada de carbono. Nós vamos falar um pouco a respeito desse índice, que é um índice que se refere aos gases de efeito estufa que são liberados na atmosfera e que causam o efeito estufa. Sendo que o efeito estufa não é algo indesejado. O problema é o excesso, que está sendo causado pela excessiva liberação desses gases na atmosfera, CO2 e o metano especialmente. Acompanhe comigo até o final e você vai entender, inclusive, a integração entre esses três indicadores, entre esses três índices, e como eles se complementam e interagem entre si. O conceito de pegada ecológica tem a ver com o conceito de pegada hídrica e de pegada de carbono. Nós veremos mais à frente que há uma família de pegadas que abrangem esses determinados tipos de pegadas diferentes. Entre eles, o conceito de pegada ecológica ou Ecological Footprint. Vamos conceituar agora o conceito de pegada ecológica, para que nós possamos então entender o que significa este determinado conceito em relação aos demais, que nós vamos fazer uma comparação também. O conceito de pegada ecológica é um indicador do uso do espaço biologicamente produtivo disponível, necessário para o sustento de uma população. Este espaço é em hectares. Lembrando que um hectare equivale a 10.000 metros quadrados, uma área com este tamanho. Ou seja, além disso, esse conceito, uma medida da apropriação humana das áreas biologicamente produtivas do planeta. Ele representa, além disso, a quantidade de terra ou de água, ou seja, a área bioprodutiva, seja ela terra ou água, que é necessária para a absorção e regeneração dos resíduos e emissões de um sistema ou de um processo. Portanto, pegada ecológica mede a demanda humana por recursos naturais e compara a mesma com a disponibilidade de capacidade regenerativa do planeta. Vamos fazer um pequeno esboço de metodologia de como é calculada a pegada ecológica. Não com tantos detalhes, é claro, porque não caberia aqui no espaço de um vídeo analisar um conceito tão complexo como é o conceito da pegada ecológica. Para tanto, há uma organização chamada Global Footprint Network, que representa um grupo de cientistas, de acadêmicos, de governos, de empresas e de ONGs, organizações não governamentais, que se utiliza da metodologia da pegada ecológica como um recurso de ferramenta contábil, voltado aos recursos naturais. Essa organização recomenda que seja utilizado a medida de hectares globais, ou GHA, na avaliação de pegadas e também das biocapacidades, exceto em casos de força maior que determinem outra maneira de fazer isso. O uso de hectares globais é preferível a outras medidas de demanda diária, que são as seguintes: World Average Hectares, ou WHA, algo como, no português, hectares médios mundiais, ou Nation Specific Actual Hectares, NHA, algo como hectares nacionais específicos atuais, sendo que cada índice, o G de global ou de hectares globais, o W de World e o N de Nation, referem-se não à quantidade, mas à qualidade ou produtividade por hectare medido, mensurado. Os hectares globais são necessários, então, para medir a bioprodutividade, ao invés de se usar área superficial no seu cálculo, que nós veremos a fórmula geral para esse cálculo mais à frente. Cada hectare global representa a mesma fração, portanto, da bioprodutividade total terrestre,
e é definido então como um hectare com a produtividade média mundial para todos os tipos de terras existentes. A produção ecológica de hectares globais então é calculada dividindo-se a produção ecológica total da terra, de todos os sistemas, os biossistemas, pelo total de área biologicamente produtiva disponível, que é de cerca de 11,2 bilhão ou bilhões de hectares em todo o planeta. Isso resulta em uma produtividade média por hectare que é igual a justamente um hectare global. Os hectares globais podem, portanto, ser considerados como o hectare médio de todos os tipos de terras combinados, fornecendo uma representação ideal da demanda ecológica associada com o fluxo de um determinado produto, assim como eles medem quanto da produtividade ecológica global é requerida para a produção de um determinado fluxo de produto. Já os World Average Hectares, ou hectares médios mundiais, são áreas de terra de tipos específicos, com produtividade média específica, também específica, para cada tipo de terra, e não para todos os tipos de terra e a nível global, como nós vimos no outro conceito. Por exemplo, um hectare de terra de floresta comparado com a produção ecológica de um hectare de floresta médio, e isso a nível global. Então nós temos aqui floresta e floresta. Floresta com floresta na sua média, na média de todas as florestas do planeta. Então esses World Average Hectares não são passíveis de uma comparação fácil de diferentes tipos de terras. Por quê? Porque é difícil comparar um hectare de terra médio mundial de floresta diretamente com um hectare de terra médio mundial de lavoura de milho, por exemplo. Não são coisas iguais, são coisas diferentes e são difíceis de serem comparadas. Já os hectares nacionais específicos atuais, ou Nation Specific Actual Hectares, são áreas físicas de tipos de terras específicos em um país específico, ou seja, considerados dentro de uma nação, da área de uma nação, de um determinado país especificamente. E são caracterizados pela bioprodutividade daquele determinado país, e não de outros países comparativamente. A quantidade de material biológico produzido em um hectare pode variar extremamente dependendo do tipo de terra e de onde está localizado. Por exemplo, um determinado estudo que foi realizado encontrou que produtos de importação italianos ocupando um hectare de pastos chineses e um hectare de floresta brasileira não implicam em que locais da Itália abriguem a mesma demanda em ecossistemas como na China e também no Brasil. Por quê? Porque como as florestas brasileiras são mais produtivas do que os pastos chineses, a ocupação de um hectare corresponde a uma demanda maior na biosfera por hectare, o que equivale a dizer que um hectare de florestas no Brasil representa mais hectares globais do que um hectare de pastos chineses, devido naturalmente à produtividade das florestas brasileiras em relação aos pastos chineses. Usualmente, o cálculo da pegada hídrica nacional, que é chamado National Footprint Accounts, é descrito como a soma das razões entre o consumo local de produtos ou a geração de resíduos também, e o rendimento médio mundial de um produto, chamado de fator de absorção, para cada produto ou para cada resíduo, que é determinado como o índice I, multiplicado pelos fatores de equivalência apropriados. Nós vamos demonstrar isso na fórmula logo mais. Portanto, para uma dada nação N, a pegada hídrica nacional é calculada conforme a equação a seguir. Nós temos nessa equação aqui a pegada ecológica nacional, chamada de EF, ou Ecological Footprint. Ela é igual ao somatório em relação aos produtos ou resíduos gerados, o índice I, ou a nomenclatura I, ao somatório, então, das quantidades anuais de toneladas de cada produto I, dividida pelo rendimento médio mundial anual de cada produto, que é a nomenclatura aqui YWI, multiplicado pelo fator de equivalência para a fabricação de cada produto I.
ou seja, essa nomenclatura EQFI. Portanto, dentro desta equação, nós temos o fator de equivalência que corresponde ou ao G, ou ao W, ou também ao N, que nós vimos nos slides anteriores. Cada uma daquelas formas de mensuração de hectare no planeta, dos quais, ou das quais, a preferida é o hectare global. A seguir, nós vamos fazer um comparativo entre pegada ecológica, que nós acabamos de definir, de uma maneira simplificada, pegada de carbono e também pegada hídrica. Então aqui nós temos a pegada ecológica, pegada de carbono, temos o C aqui, que é o símbolo do elemento carbono na tabela periódica, e também da pegada hídrica, conforme nós vemos neste símbolo aqui do manual do professor Huxley. A pegada ecológica, ela geralmente é não espacialmente explícita, ou seja, não está ligada ao local, ao lugar, ao contrário da pegada hídrica. 3 indicadores, então, são associados: a pegada ecológica, a pegada de carbono e a pegada hídrica. Eles são complementares entre si, uma vez que medem coisas completamente diferentes. Pegada ecológica são os impactos ambientais relacionados com fatores ecológicos, com aspectos ecológicos. A pegada de carbono, nós vamos ver mais à frente, relacionado com a emissão de carbono, com os gases de efeito estufa. E a pegada hídrica, com o caminhamento da água nos processos produtivos, não só enxergando a captação e o descarte dessas águas, mas também todo esse intervalo, esse gap que nós temos do processo produtivo, desde que a água entra no processo de fabricação até a sua saída e a eliminação dos resíduos líquidos. Portanto, são 3 indicadores que se complementam entre si, que enxergam pontos de vista diferentes, mas que se complementam. A pegada ecológica é parte, como disse no início do vídeo, de uma família de conceitos de pegadas, incluindo a pegada hídrica, sendo, porém, o conceito mais antigo. No caso da pegada ecológica, ela é o conceito mais antigo entre as pegadas. Por quê? Porque ele foi apresentado na década de 90 por William Rees e Mattis Wackernagle. A pegada ecológica é o indicador mais conhecido quando se fala em medir os impactos da ação humana sobre o meio ambiente. Mas ela não está sozinha, e juntamente com a pegada de carbono e pegada hídrica formam o que é chamado de família de pegadas. Os diversos conceitos de pegada que nós vimos devem ser considerados como indicadores complementares do uso do capital natural em relação a consumo, ou ao consumo por parte do homem desses próprios recursos, dos recursos naturais dos quais o homem lança a mão para o seu uso, para o seu consumo. E assim como para a pegada de carbono e a pegada hídrica, a pegada ecológica é mais do que uma metáfora, muito mais do que uma metáfora, pois existe uma rigorosa estrutura de cálculo com variáveis bem definidas e mensuráveis, e também procedimentos bem estabelecidos para o cálculo das mesmas. E isso é o que nós vimos, inclusive, através da equação genérica do cálculo de pegada ecológica. Assim como para a pegada ecológica, nós temos cálculos complexos de pegada de carbono e também de pegada hídrica dentro da família de pegadas que envolvem essas 3 pegadas em si. O conceito de pegada de carbono, por sua vez, foi originado da discussão da pegada ecológica, do conceito de pegada ecológica, e se tornou mais conhecido após o ano de 2005. Já a pegada de carbono, como definição, como conceito, nós temos que ela se refere à soma das emissões de gases de efeito estufa, os chamados GEE, que nós já falamos a respeito de gases de efeito estufa em outros vídeos aqui do canal, que são gerados esses gases por uma organização, por um evento ou também pela fabricação de um produto. E ela é expressa, a pegada de carbono, em unidades de CO2 equivalente. Temos um outro vídeo aqui do canal que também estabelece o uso de esgotos sanitários tratados para irrigação subsuperficial de florestas de sequoias nos Estados Unidos da América e também no Canadá. Ainda mais antigos do que os conceitos das pegadas ecológica e de carbono são os conceitos de energia incorporada, também de energia, aplicados em estudos de energia e em estudos de termodinâmica.
Esses conceitos se referem à energia total que é usada para a elaboração de um produto, para a fabricação de um produto, e são expressos, por sua vez, em joules. Finalizando, nós temos aqui as referências bibliográficas, contendo o manual de avaliação da pegada hídrica, do professor Arjan Hoekstra, que também aborda de maneira bastante resumida o conceito de pegada ecológica, e mais 2 artigos de pesquisadores envolvendo os conceitos matemáticos que nós vimos mais atrás, nos slides anteriores, envolvendo a pegada ecológica, e ainda um outro artigo do professor Hoekstra sobre a apropriação humana do capital natural, sendo uma comparação ou uma análise da pegada ecológica em relação à pegada hídrica, no Journal Ecological Economics. Ao final desse vídeo, eu agradeço que você tenha nos acompanhado. Quero pedir que você interaja aqui no canal nas mais variadas formas, seja se inscrevendo, seja curtindo, seja compartilhando esses vídeos, seja divulgando os vídeos. Se você é um professor, divulgando para os seus alunos. Se você é um profissional, divulgando para os seus colegas. E convido você a que também assista os demais vídeos do canal Hídricos Meio Ambiente e os vídeos que virão. Agradeço mais uma vez a sua presença e até os próximos vídeos.